Opa, e aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui oficialmente, né? Caiu meu microfone, como sempre. Pra oficialmente o último vídeo do ano. Eu prometi pra vocês, hoje a gente vai dar um fim à nossa tradição anual, né? Você vai voltar no que vem. Tipo, pra ranquear todos os episódios do anime Pokémon no ano. Esse ano, como eu disse no vídeo passado, a gente teve uma diferença, que a gente teve 2 animes ao invés de um, como vinha sendo. Então, cara, hoje a gente vai propriamente falar sobre o Pokémon Horizontes, o grande foco desse canal no ano, né? E não, rapaziada, acho que não tem muito mais o que falar, então vamos ranquear de uma vez, porque esse vídeo vai ser longo, vai ser bem longo, então a gente tem que ir o mais rápido possível, né? Basicamente, foi aqui. Estou com os 34 episódios de Pokémon Horizontes aqui. Os tiers eu vou fazer a mesma coisa dos de ontem. Aqui são os melhores. Aqui são os bons. Os OKs barra ruins. E aqui são os horríveis. Essa é a nossa tier list, é a mesma coisa da de ontem, rapaziada. Então vamos lá, né? Vamos começar falando dos episódios 1 e 2. Eu vou falar dos dois juntos porque eles se completam muito bem. Os 2 episódios eles foram lançados juntos no Japão, então acho que pode nada mais justo do que a gente já mencionar os dois, já colocar eles como melhores. O episódio que conta sobre a Nico indo pra Academia Índigo, dela indo lá pra, sei lá, se conhecer melhor, um bagulho meio assim que era. E por lá ela encontra esse Prigatito, ela vai criando com o passar desses 2 episódios um vínculo, embora no terceiro solidifique, no segundo ela já consegue fazer com que utilize a folhagem e tal, mas enfim. Foi interessante a dinâmica da Nico e do Sprigatito nesse episódio. Além disso, a gente tem o início da história do Pingente, né? O Pingente ali surge, né? A Nico apresenta o Pingente pra gente. Aí aparece o Amicho, ele tá ali com os exploradores pra roubar o Pingente. E no momento que a Nico ela não consegue mais, basicamente, lidar com toda essa pressão, o Frigian chega do nada, assim, pra lutar com o Amicho. E, enfim, pra proteger a Nico ela decide ir pra um lado, um prédio, algo assim, o que aciona o Terápagos, que era um Pingente. Aí, enfim, no final, o Frigian leva a Nico pro dirigível, onde conhece os Trovonautas, os exploradores vêm, rola a batalha entre o Cap e o Serum LED, o Cap vence, mas os Trovonautas roubam o Sprigatito da Nico. É muita coisa que acontece, né? Porque era muita coisa, mas é muita coisa muito boa, sabe? O pessoal fala que esse primeiro episódio não é tão bom quanto o segundo, porque ele é mais parado. Mas esse aspecto dos episódios serem mais parados se torna normal do Horizonte, né? Porque o Horizonte é uma série com uma história contínua. Então, os episódios são mais parados, por assim dizer, né? É muita questão de diálogo, não muita questão de ação, como normalmente vem sendo com... Normalmente vem sendo não, como normalmente os animes Pokémon, né? Mas, por favor, eu gosto desse primeiro episódio porque ele foca no aspecto da Nico, ela tentando aprender o básico de ser uma treinadora. Então, por favor, ela não só conhece as pessoas, conhece a Niaen, conhece, enfim, tudo ali da escola. Como ela também tenta criar um vínculo com o Sprigatito. Aí tem a Gurumin que fica aparecendo pra dar dica pra Nico nos vídeos. Então, cara, eu gosto muito desse primeiro episódio, que é o primeiro episódio bem sólido pra uma série. E, continua, obviamente, com esse segundo episódio, que é excelente, uma batalha muito boa, ambientação muito boa, o bagulho da tempestade de noite, enfim. É até interessante que a gente vê, é natural, mas a gente vê que durante a série os personagens vão crescendo muito, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui é uma Nico bem mais, não sei se tímida, mas uma Nico que não... Que ela fala muito com ela mesma, né? Ela foi perdendo um pouquinho, ela ainda tem isso, mas
não fala mais tanto quanto era esses 2 primeiros episódios. Os 2 primeiros episódios é muito forte esse bagulho dela ficar falando com ela mesma, mas... Enfim, cara, pra mim esses 2 episódios são muito bons. Um completa o outro muito bem, como eu falei. Os 2 foram lançados juntos, inclusive, né? Então, pô, pra mim, nada melhor do que já iniciar com melhores. O terceiro episódio, eu até colocaria ele aqui. É que eu tenho medo de trazer muita abundância aqui, né? Pô, eu gosto tanto desse episódio. O que eu faço? Decisões. Vou colocar aqui. Os 3 primeiros episódios são realmente muito bons, cara. Esse aspecto esse episódio ainda se foca no bagulho do resgate da Sprigatito, né? O resgate não é nada demais, mas, pô, eu acho que o que faz esse episódio ganhar é as interações entre os personagens. A gente viu pela primeira vez os Trovonautas agindo, né? E é interessante que eles agem como uma família, né? E toda essa interação que a gente vem entender que, enfim, pra gente que acompanha agora algo natural, pra gente que acompanha lá no começo era uma coisa muito legal, né? Por ver como é que eles interagem, todo esse episódio mostra muito bem. Cada personagem tem uma personalidade distinta, eles tentam apresentar isso, tanto dos mocinhos quanto dos vilões, né? Por exemplo, a gente tem a Cônia nesse episódio que, pra quem viu minha review na época, pode saber que eu elogiei pra caramba, porque pra uma personagem que não, obviamente, teria muito foco, né? Eles trouxeram uma personalidade muito específica, né? Ela basicamente é a mais Sprigatito. E, enfim, eu só gostaria que isso fosse trazido mais com o passar da série. Eles até mencionam isso no episódio 5, mas meio que para por aí, né? Então, pô, cara, no geral, eu gosto muito desse episódio. De novo, a gente tem uma batalha muito boa entre o Frid e o Amétio, uma animação excelente na batalha. E pra acabar o episódio com a Nico, ela destina se juntar aos Trovonautas, né? Não só porque ela quis, mas também porque ela meio que é obrigada, porque os Trovonautas sei que levar a Nico pra Paldeia em segurança, né? Então, pô, cara, além do vínculo, né, que é formado especialmente, né, o foco do episódio, o vínculo dela com o Sprigatito, que história muito visível aqui e diria que vai se desenvolvendo um pouquinho, né, no passar do anime. Então, pô, pra mim, Pokémon Horizonte, com esses 3 primeiros episódios focados na Nico, são excelentes, pô. Realmente são episódios muito bons, cara, muito bons mesmo. Pô, agora o episódio do Roy. Pô, esse episódio é maneiro, porque ele introduz o Roy. Tipo, é realmente bem legal porque ele introduz o Roy, mas porque ele introduz o Roy, basicamente. Porque, pô, ele não é um episódio ruim, ele tá na parte do ok, aqui do ok ruim. Porque, pô, o plot desse episódio é tipo, o Fuecoco, ele... Os Trovonautas põem esposa ali na ilha, que tava coisada, né? Porque o dirigível tá fudido ainda da luta dos exploradores. Então, pô, eles descem na ilha, o Fuecoco foge, a Nico vai atrás do Fuecoco. E, pô, o Fuecoco, ele se perde e encontra com o Roy, que é o moleque ali que vivia na ilha, queria ser o treinador, os caralho. E, basicamente, o Roy começa a gostar do Fuecoco, o Fuecoco começa a gostar do Roy. E, pô, velho, no final, basicamente, tem todo o bagulho ali dos Pokémon inseto, que prende ali que o Roy e o Frid salva todo mundo no final. E, cara, não é um episódio muito bom, não. Esse episódio aí também serve pra introduzir um Lucius, né, cara? O bagulho da Pokémon Ancestral, que já introduz o plot do Lucius. Que pô, é o plot central de Horizonte, né? Todo o bagulho do Lucius. E, pô, cara, como eu falei, eu gosto até dele, mas, pô, eu acho que esse episódio ele é um tanto quanto mais genérico, sabe? Tipo, por exemplo, o clima dos episódios, sei lá, os Pokémon inseto ali. Enfim. Pô, tipo, capturando a Nick Roy, cara. É meio bostinha esse clímax, né? Mas, pô, o episódio serve pra dar um setup tanto pro Roy quanto pra todo o plot de Horizonte, né? Pô, o episódio 4 é muito importante. Mas, pô, eu sinto que, diferente do episódio da Nico, acho que não souberam fazer um episódio muito bom da Nico, porque não só foi bem construída a coisa dela, como foi feita toda a questão tipo,
tipo, dos exploradores, o ataque. Então, pô, aqui você não sente muito uma ameaça, sabe? Como, por exemplo, no primeiro episódio. Então, pô, acho que esse episódio é um pouquinho pior que os demais. Agora o episódio 5 eu já gosto. Que basicamente consiste com o Ryan querendo se encontrar com o Fuecoco de novo. E a Nico tem uma conversa em relação a isso. Depois, enfim, até onde eu me lembro, o Fuecoco acho que foge de novo. Enfim, o Ryan encontra ele de novo. Os dois começam, enfim, a criar um vínculo cada vez maior. E... mas o Fuecoco ele descobre que os exploradores estão chegando e acaba tudo com um grande clímax aí dos exploradores atacando a Nick e o Roy. A gente tem uma cena muito forte que, o bagulho da Nick e o Roy, eu genuinamente sentirei medo no momento, porque foi uma coisa que eu falei, e que aquilo pra mim foi falar, cara, esse anime é muito diferente dos outros. Em Pokémon a gente, por exemplo, principalmente com Ash, a gente teve bagulho que o Ash se tacava no perigo, e era o típico heróizinho de shonen. Não, aqui não, aqui os protagonistas estavam genuinamente assustados com toda a situação, porque, são crianças que, estão, né, basicamente a galera quer matar eles e tal, e, é realmente bem forte isso. A gente tem também a cena do Roy usando a música aqui com o Fuecoco, né, a música lá deles, pra derrotar, entre aspas, o Zir, né, mas, enfim. Cara, eu não coloco esse episódio como melhores porque acho que a primeira parte dele é fraca. Mas, é um episódio que melhora muito. É um episódio que vai do 880, assim, pra caralho. Então, o que era um episódio ok pra mim, virou um episódio muito bom. Não é um dos melhores, ok. Pra mim não é um dos melhores episódios. Mas, esse episódio é realmente muito bom mesmo. Eu gostei muito desse episódio. E, pra mim... é um episódio que tá quase aqui nos melhores, mas não entra porque ele é um pouco mais parado, né? A parte dos exploradores é muito boa, mas tudo que antecede, não é tão bom assim. Ainda é bom, mas não é tanto, né? Então, pra mim, é um episódio que tá nesse tier bom, mas, bem perto de subir pro tier dos melhores episódios de Pokémon Horizontes. Episódio 6, pra mim, é um dos melhores também. É um episódio muito bom, porque ele não só introduz o Rayquaza, né, porque a Pokémon do Roy e o pendente da Nico, eles ressoam e ativam o Rayquaza, né, e no momento que o Rayquaza aparece, a luta que tava tendo ali, a própria Nico e o Roy, eles tentam lutar ali com a Match, não dá muito certo, mas enfim, o Rayquaza, ele deixa todo mundo assustado, e o passar esse episódio a partir disso, né, com o Rayquaza fugindo, se passa a ser basicamente uma reflexão, né, da Liga do Roy, caralho, a gente um Pokémon lendário, que porra é essa? E cara, a gente tem todo o bagulho, a gente constrói o fim do plot do Roy, ele se juntando aos Trovonautas, capturando o Fuecoco, ele tem uma conversa interessante ali com a avó dele, né, fala que ele não quer só cumprir o sonho dele de encontrar com o Rayquaza de novo, como ele também quer cumprir o sonho do Fuecoco de fazer ele se tornar mais forte, que é o sonho dele de ser legal que nem o Charizard. E, cara, o final realmente dá a entender, cara, a jornada começa por um final que, indica o início dessa aventura e que, indica também as mudanças que viriam pela frente, né? Porque o Amethyst, ele é meio que demitido, entre aspas, do plot do bagulho aí do pingente, né? Da busca pelo pingente. O Spearow assume no lugar dele. O que faz com que o Amethyst queira agir sozinho a partir daí, né? Então, cara, é muito interessante todo esse episódio. Gosto muito dele. Acho que é um episódio que é muito bem pensado, muito bem escrito. Se não me engano, acho que até no MDB esse é um dos episódios com maior nota de Pokémon Horizontes. Eu acho que com todo o mérito, porque eu realmente gosto desse episódio. Eu acho um episódio muito interessante esse, pra mim. É um dos melhores episódios de Pokémon Horizontes, sim. Eu até mencionei isso, né, na minha review, que, é um episódio que... Eu falei agora também, mas, é um episódio que marca um início, né? De uma jornada, o início de uma grande aventura que vem aí. Episódio do treinamento. Eu gosto dos episódios de treino, tá?
Mas, pô, eu acho que esse episódio é mais okzinho do que os demais. A gente teve mais 2 episódios de treino, né? O 17 e o 33. Mas, pô, eu acho que esse é o episódio de treino menos... Sabe? Com menos coisa. É um episódio que tá... Ele... Sério, pra falar, Nick e Ryan querem ficar mais fortes, então eles vão treinar ali com o Cap. Eles não conseguem, obviamente, porque o Cap é roubado pra caralho. E enquanto isso, tem todo o bagulho que a Nico descobre que a Dot existe, né? E a gente descobre que a Dot é a Gurumin, né? Não a Nico, mas a gente descobre que a Dot é a Gurumin. E, enfim, foi um bagulho interessante assim que eles estavam pra citar o próximo episódio. E também a gente tem com o treinamento, né? A Nico, ela descobre um jeito de encontrar o Cap verdadeiro nos Caps do Double Team. Que já ajudou a desenvolver um movimento que a Sprigatito ia aprender na luta com o Fuecoco, né? Porque a Nick Ryan ainda batalham e a Sprigatito vence o Fuecoco utilizando o Quick Attack, né? A última grande coisa que a Sprigatito fez no anime, pra ser bem sincero, porque... Cara, é até estudar pensar que o último movimento que a Sprigatito aprendeu foi no episódio 7. Foi no episódio 7, cara. Até hoje ela não aprendeu nenhum outro movimento. Mas, enfim... Como eu falei, é um episódio maneiro. Mas, pô, eu acho que eles estavam querendo testar, né? Eu acho que eles estavam querendo testar um pouquinho do como fazer um episódio de treino sem divertido, né? E acho que eles fizeram um bagulho muito bom, especificamente nesse episódio, que a gente vai chegar depois. Mas eles, sabe, foi um teste, eu imagino, esse episódio, de tipo, vamos ver como fica. Acho que eles gostaram desse estilo de episódio e falaram, vamos fazer de novo algumas vezes. E cara, pra mim foi um episódio que foi ok, mas só bem ok. Pra mim não foi um episódio nada tipo, caralho, que episódio incrível, nem nada. Agora o episódio número 8. Vamos dar um episódio bem... né? Um episódio bem assim, que a gente teve de Pokémon Horizontes. Que foi o episódio 8, que se foca em um mistério que tava tendo de que alguém tava comendo as comidas dos Trovonautas ou algo assim. Que na realidade era tipo uns donuts que o Murdock deixava pra Dot comer, mas se não me engano acho que o Frigian comia os donuts e tal. E, enfim, mas o Frigian e o Murdock tentam ainda assim insistir pra fazer com que a Dot comesse os donuts, né? E, pô, a Nico, ela quer muito se encontrar com a Dot, mas a Dot é antissocial e ela não quer que a Nico, enfim, apareça na vida dela. E, enquanto isso, também tem um bagulho da live da Gurumin, que deixa a Nico super animada. A Gurumin é o comentário da Nico. E, cara, é um episódio que, pô, não tem muita coisa assim, sabe? Foi um episódio pra introduzir a Dot pra gente, né? Porque, pô, nesse último episódio ela só tinha sido mencionada, nesse ela realmente aparece. E aparece só. Tipo, não é nada assim, caralho, meu Deus do céu, a Dot. Não. A Dot é uma personagem que foi construída a partir daí pra a gente ter o ápice dela, acho que aqui. Nesse episódio 16. E, pô, foi só ok, sabe? Não foi um episódio incrível de maneira alguma, mas tampouco foi um episódio horroroso, sabe? Talvez esse seja até agora o piorzinho de Pokémon Horizontes, cara. Porque, pô, o que eu me lembro dele aí não tem nada de especial. Tipo, pô, velho, não é episódio que pô, tem uma cena de batalha, que tem nada... O que eu realmente me lembro é que, pô, era só um episódio que existia só pra apresentar a Dot. E, pô, eu não revi, mas imagino que era algo só assim. Pô, é um episódio pra mim bem esquecível de Pokémon Horizontes, esse episódio 8. Episódio 9, que é o da chegada em Paldeia, acho que é um episódio bom. No sentido que, pô, a gente tem um bagulho da dinâmica da Nico com o pai, né? Porque, enfim, o bagulho até agora da série era os Trovonautas irem até a região de Paldeia pra
deixar a Nico lá, né? Que eles estão sendo contratados para ser os guarda-costas dela, por assim dizer. E pô, eu acho que é ok, sabe? É bom a maneira, é isso que eu queria dizer. Tipo, acho que é bom, sabe? O jeito que é feito isso daí. E, porra, a gente tem o principal foco do episódio, que é o pai da Nico basicamente não deixar, assim, que ela saia na aventura, que a Nico quer sair na aventura, mas o pai dela meio que não deixa porque acha que ela não iria se virar bem sozinha, coisa assim. E, bom, a Nico ela consegue se provar, consegue tomar coragem pra falar com o pai que ela quer se aventurar e o pai dela deixa no final ela se aventurar. Eu acho que é interessante quando a gente olha o seguinte: os pais da Nico parece que nunca deram assim tanta... nunca ligaram assim tanto pra Nico, né, por exemplo. A família da Nico em si, né, tipo, a avó, ela tipo, só saiu um monte de aventura. O pai da Nico, ele é, tipo, bem receioso. E acho que a mãe da Nico é mais, tipo... Ela fala, inclusive, no episódio 12, né, que ela gostaria, que ela quer que a Nico, tipo... É um tipo de mãe que gosta que a filha seja livre e tal, mas enfim. É interessante, porque a gente vê um paralelo disso até com a vida real, né, porque... Às vezes tem muitos pais que são assim, né? Esse tipo meio super protetor. Pais que, pô, não gostam que os filhos, sabe, saiam muito assim de casa. Então, pô, é interessante que a gente tem esse paralelo com a vida real, né? Eu falei pra você algumas vezes que Pokémon Horizonte é uma série que consegue retratar bem a realidade no mundo Pokémon, né? Porque, provavelmente, alguns aspectos que são normais pra crianças mesmo, né? Por exemplo, o episódio 5 aqui que eu mencionei. O bagulho da Nico e Roy sentiria um medo, sabe? O episódio 2 mesmo, tipo, a Nico não entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. E pô, agora com todo esse bagulho, tipo, a relação com os pais. E eu acho que é interessante, cara. Eu gosto do que eles construíram, assim, com Horizontes, né? E, cara, pra mim é um episódio bom, sabe? Eu achei bem interessante isso, só gostaria demais, talvez, né? Eu achei só a assunção muito fácil, porque... Parece que, tipo, é um bagulho assim que o pai da Nico tinha, tipo, de não deixar ela realmente, enfim, se aventurar porque ele se preocupava com ela, mas a Nico só falou, sabe, eu consigo. Aí o cara falou, beleza. Eu acho que eu até falei disso na minha review, eu achei que só foi muito fácil, sabe, tudo o que aconteceu, mas eu achei legal, mano. No geral, eu gostei do que eles fizeram aí. Episódio 10. Episódio da Nemona e do Braços é um outro episódio bom. Um episódio que continua o anterior, no sentido que a Nico e o Ryan vão até Artazon pra procurar o Braços, que aparentemente sabia alguma coisa sobre o Rayquaza, que aparentemente foi visto aí na região de Paldeia, né? A gente tem toda a... Esse episódio a gente foca mais meio propaganda, assim, pra apresentar os personagens, né? A Nemona... Ela não tem uma participação muito grande no episódio, mas ela serve pra... Sei lá, só tá ali mesmo, a Nemona só tá lá pro tá, tipo... É interessante que a gente tem uma interação dela com a Nico, no estilo que a Nico fala, tipo... Meu Deus, você é a Nemona, treinadora de nível campeã. Então é legal que a Nemona tenha esse bagulho dela ser meio celebridade pra aldeia e... Enfim, é interessante. E, pô, acho que o principal foco desse episódio é o Braço, né? O Braço, ele... tá meio depressivo, assim, nesse episódio, porque ele viu o Rayquaza e se sentiu muito pequeno perto do Rayquaza e fez que ele entrasse meio que um estado, assim, de depressão, de não entender mais nada da vida dele, então ele parou o ginásio e... enfim. É bem maneiro, cara, é legal isso, e pra tirar dessa situação, o Roy propõe uma batalha com Braços. O Braços utiliza a Terastal no Sudowoodo, né, e a gente vê pela primeira vez a Terastal no anime, a Nemona... A real que a função da Nemona vai, tipo, explicar, gente, aqui o Terastal é isso daqui. Cara, o Ryan perde a luta, mas o Fleckle aprende Stomping Tantrum também, né, aprende a birra nesse episódio. E, cara, no geral, é um episódio que eu gosto. Eu gostei desse episódio, não é um dos melhores, mas é um bom episódio esse daí da Nemona e do Braços, e acaba com o Braços falando pra Nico e Roy irem pra floresta aí que ele encontrou. O Rayquaza que lá... vai encontrar o Rayquaza, teoricamente, mas a gente sabe que quem aparece é a Arboliva, que é quem dá o próximo episódio, que é um outro bom episódio. O episódio 11 é a Floresta de Arboliva, que se foca na Nico e Roy e a Molly, que vai junto, indo pra essa floresta, e a floresta ela tá totalmente desmatada por causa de um incêndio que teve, e enfim,
isso tá afetando a vida dos Pokémon. E tá afetando também... Não afetando, mas enfim, a gente descobre que tem lá a Arboliva, que ela é uma protetora da floresta, ela cura os Pokémon. E enfim, essa Arboliva gigante. E basicamente a Link e o Ryan tentam ajudar ela. Esse episódio serve pra construir um pouco mais disso, pra no final eles ajudarem. Eles conseguem inclusive vencer, teoricamente, a Arboliva na luta, mas enfim. É maneiro, cara, é maneiro. Aí no final, a Arboliva mostra pra Link e pro Ryan que eles têm que ajudar a floresta a, enfim, ficar boa de novo. O que eu falei, é um episódio bom. Eu gosto que esse episódio ele conta um pouco mais da Molly também, né? Episódio que apresenta uma backstory pra Molly, e é interessante essa backstory, sim. Eu acho muito boa. Ter esse bagulho dela querer ser, tipo, uma enfermeira Joy. Tem até a teoria lá que vai pra vocês, eu acho que é verdade, dela ser uma enfermeira Joy que meio que se rebelou, mas enfim. E é basicamente isso. Ela queria, tipo, ser uma pessoa que cuidava, assim, dos Pokémon, mas ela sempre sentiu que ela queria ajudar os Pokémon que não conseguem ser ajudados, né? Tipo, por exemplo, essa floresta aí, você não vai conseguir ajudar os Pokémon da floresta estando em um centro Pokémon, né? Só com as pessoas trazendo os Pokémon. E a Bolena queria poder ajudar todos. Então é interessante isso daí que eles constroem. Episódio que eu acho importante para um setup pro próximo episódio, que pra mim é um dos melhores episódios de Pokémon Horizontes, que se foca realmente nessa questão, tipo, de ajudar, enfim, a Arboliva, né? Que, pô, é bem feito essa maneira no próximo episódio, né? No episódio 12, que, enfim, os Tremonautas ajudam a Arboliva. Então, pô, a gente tem o velho que faz uma aparição aí com o Quagsire dele. Então, pô, cara, é bem interessante tudo isso aí que é feito no episódio. Eu gosto bastante desse. Mas nem é só por isso, né? A gente também tem a Arboliva retornando pra Pokémon Ancestral, né? Porque ela é um Pokémon do Lucius. E com isso aparece o Terápagos, né? O Terápagos ele desperta do Pingente pra dar uma visão do Lucius, né? A primeira visão que a gente tem do Lucius. Também, pô, esse episódio é interessante porque tem a presença da mãe da Nico, né? Ela faz uma aparição interessante, a gente descobre que ela e o Frid eles têm um passado, né? Que ela era professora do Frid. E posteriormente também a gente tem o bagulho do Frid em tomar a decisão de que pô, velho, ele quer que a Nico seja quem guie, né, a jornada. E a Nico lá no final fala que acho que o próximo passo que os Tremonautas têm que dar é ir até a região de Galara pra encontrar com a avó da Nico, que ela deve saber alguma coisa sobre a história do antigo aventureiro que foi apresentada nesse episódio. Então, pô, esse episódio é muito importante pra setar toda a história, cara. Esse episódio é muito importante pra setar realmente tudo. Tudo é bem construído nesse episódio pra, pô, encerrar o plot da Arboliva, introduzir o Terápagos, um Lucius, e a partir daí já ir introduzindo alguns outros personagens como a mãe da Nico, e também introduzir a história do Lucius que faz com que a Nico queira ir à região de Galar, né? Então, é tudo muito bem feito nesse episódio. Eu gosto muito desse episódio, que, pô, ele consegue construir tudo muito bem, sabe? Eu achei que foi um dos melhores episódios de Horizonte nesse aspecto, porque ele consegue construir muito bem tudo. Toda a história é muito bem construída, muito bem pensada. E, pô, pra mim, sem dúvida, é um dos melhores episódios de Pokémon Horizonte, esse episódio 12. Agora, cara, episódio 13 é um dos piores de Horizonte, se não o pior. Pô, cara, esse é um episódio que ele cai num aspecto que, cara, é só triste mesmo. É um recap, sabe? É um episódio que basicamente os Tremonautas eles não conseguem sair porque o dirigível tem que atualizar. E por causa disso eles não conseguem ir pra região de Galar agora. Então, pô, o Frid fala, vamos tomar um piquenique e tal. E basicamente, sabe? E o episódio é isso, é um piquenique. É um piquenique, no meio do piquenique tem esse recap, que, pô, é bem forçado. Também a gente tem o Roy encontrando o Watchro, que é o plot do próximo episódio. Mas
pô, enquanto isso a Nico, ela quer que a Dot se divirta no piquenique, então traz as coisas pra ela fazer ali o piquenique no dirigível. Mas, pô, no geral, é muito mal feito. Eu acho que o que mais é o problema desse episódio é a animação, cara. Cara, a animação desse episódio é assustadora, cara, é bizarro. Porque Horizontes até aqui tava sendo muito bem animado. Aí, pô, cara, do nada, aqui a coisa decaiu de um jeito absurdo. Tem cena que é um slideshow, tipo, com mínimo assim de movimento. Os cenários não tem movimento algum, não tem vida. Cara, a cena de batalha do Roy é assustadora, cara. Mano, tá, o Roy, a gente tinha mandado o Fuecoco usar a birra uma hora. O Fuecoco tava, tipo, se arrastando pra usar o movimento quase tão mal animado que tava aqui, cara. É tudo muito mal animado nesse episódio. É tudo muito mal feito nesse episódio. Esse episódio, ele cai no problema da ONM, da falta de funcionários, demanda de tempo. Enfim, eu já mencionei isso várias vezes, gente. Mas, pô, velho, esse episódio foi muito mal feito em todos os aspectos. A única parte, pô, genuinamente boa é a parte ainda da Dot, que é legalzinha. E, pô, a parte final que é um gancho, porque a gente descobre que o dirigível no final ele não atualizou porra nenhuma, porque o Spinel tá agindo, né? O Spinel tá em todos esses episódios, mas ele aparece bem sutilmente agora. Ele aparece pra propriamente atacar os Trovonautas. Então a gente vê ele destruindo, né? E não coisa. Ele faz com que o dirigível perca o sinal pra atualizar, o que faz eles ficarem presos em poder pra que ele pudesse atacar e roubar o pingente. Mas cara, esse episódio realmente é uma pena que é assim. Esse episódio é muito ruim. Ele tinha um potencial interessante. Quando você tira a parte do recap até a história não é de todo ruim, mas, cara, é tudo. É tudo mais que faz esse episódio ser um dos piores, se não o pior de Horizontes. Pô, pra agora esse episódio do Watcher é muito bom. Cara, que episódio maneiro. O episódio que marca a primeira captura desse anime, né? O Roy capturando o Watcher. E, pô, é uma captura muito bem feita, né? Porque o Roy quer ajudar esse Watcher, que ele não consegue voar. Ele tem medo de altura, coisa assim. E, pô, enquanto o Ryan ajuda, a gente tem uma participação do Murdock pra ajudar também esse bagulho do Roy. Que é interessante que a gente vê a participação de outros Trovonautas pra ajudar a situação. Mas também o Frid, ele acaba seguindo o Magneton que tava causando a perca de sinal. Porque a gente descobre que é o Magneton que tava causando a perca de sinal. E a gente segue esse Magneton até chegar em um beco. Nesse beco a gente vê que o Spinel tá lá com os Pokémon dele, né? O Berrin e o Coiso. E o Berrin, ele prende o Charizard, né? Porque o Frid, nós, tipo, ok, porque eu vou lutar. E a gente tem a estratégia que o Berrin, ele tá por trás e utiliza o Psíquico pra prender o Charizard e ficar spamando o golpe elétrico, o Magneton. E, cara, isso é muito foda. Essa luta é muito foda e acaba com o Frid utilizando o Terastal pra vencer essa luta, né? Isso é entre muitas aspas, porque no final o Spinel ainda tá agindo, né? Ele fez isso meio que de propósito pra testar o poder do Frid, né? Testar se ele realmente era tudo isso. E no momento que ele nota que ele realmente é tudo isso, ele faz o quê? Faz com que a Nico se perca e apaga a memória dela, assim, acabando o episódio. E, cara, esse episódio é muito bom. Não só pela questão do Watcher, cara. O Watcher é um Pokémon muito fofo. Eu adoro o Watcher desse anime, cara. Pra quem não conhece, já sabe que eu adoro o Watcher como Pokémon. O Watcher desse anime é muito foda, cara. Eu gosto muito dele, gosto muito dessa personalidade que ele tem. É muito único esse Watcher. E, cara, todo esse bagulho que é construído, pô. Todo esse plot secundário dos exploradores do Spinel. Realmente, pô, te faz notar, tipo, caralho, o Spinel é uma ameaça e o Spinel é um vilão foda, cara. Cara, ele é um vilão muito foda. Esse episódio foi a prova disso. Mano, ele basicamente acabou com os Trovonautas nesse episódio, porque ele impediu com que eles saíssem, né, utilizando
o bagulho de roubar o sinal de internet. Fez com que o Fridd quase perdesse pra ele na luta, né? Porque ele não aparece pra lutar, então é um grande problema, porque o Fridd ia ficar toda hora assim procurando onde tá o Spinel, mas o Spinel tá escondido em algum lugar, né? E ele só fica tipo agindo assim pelas sombras e o jeito rápido assim que ele tem de mudança pra pensar, tipo, ok, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar a Nico, que ela é mais fraca, porque eu não consigo coisar pelo Fridd, então eu vou chamar a Nico, que é mais fraca, pra eu roubar o pingente dela. Ele consegue roubar apagando a memória dela, cara. Esse cara é muito do mal. O Spinel é um vilão muito cruel. E é um vilão muito bom. Puta merda, cara. O Spinel é um vilão muito foda. E esse episódio ficam provados o quão foda quem é. Episódio 15, episódio da Iono, com a Nico tendo perdido a memória. Os Trovonautas tentam encontrar ela, mas eles não encontram a Nico, porque o Spinel fez fake news pra fazer com que os Trovonautas pensassem que ela tava em Artazon. A Dot tinha encontrado notícia na internet que ela tava em Artazon, mas na realidade é tudo fake news do Spinel, que faz com que a Nico esteja perdida ali na cidade de Levíncia. Então, buscando reverter a situação, a Dot, ela promove uma live junto com a Iono, né? E isso é feito para chamar a atenção da Nico, para que as pessoas pudessem encontrar ela. Então a gente tem até uma referência ao próprio desafio de ginásio, né? Eles fizeram isso aqui no episódio do Braços também, o desafio de ginásio de encontrar São Floras aqui. É onde você encontrar o Clavel, mas ao invés de ser o Clavel, é a Nico, né? Então um grande pega-pega o bagulho e no final a Nico ela consegue recuperando a memória aos poucos, porque ela vai lembrando de situações que ela teve com a Sprigatito, o que faz com que ela se lembre de tudo. E posteriormente a gente tem a Dot, ela também agindo, né? A Dot, ela decide sair do dirigível pra ir ajudar a Nico, né? Porque ela se sente responsável por isso, porque ela fez que os Trovonautas perdessem muito tempo indo atrás dela em Artazon, sendo que ela não tá em Artazon, né? E aqui o tempo vai passando e o Spinel tá pra vazar, basicamente, também agora que ele tá com o pingente, ele tá pra sair. Então já começa a criar um bagulho de corrida contra o tempo nesse episódio, que fica muito evidenciado no próximo. E também a gente tem, cara, toda a interação. Roy conhecendo a Dot, propriamente a Nico conhecendo a Dot. Cara, esse episódio é muito bom. Ele não é um dos melhores episódios, mas por um episódio que, assim como o episódio 5, é um episódio que tá quase entre os melhores. Eu gosto bastante dele, gosto muito, de verdade, eu adoro esse episódio também. Só não acho que ele é tão bom quanto esses, mas é um episódio muito bom. Esse 15, eu gosto da participação da Iono, a gente tem a backstory dela com a Glormin. É bem interessante, cara, é bem interessante isso. Então, a gente vai agora pra, na minha opinião, um dos melhores episódios de Pokémon Horizontes, o episódio 16, que basicamente é uma corrida contra o tempo, em que Nico, Roy e Dot vão atrás do Spinel com tudo, basicamente. Eles vão com tudo atrás do Spinel pra recuperar esse pingente. E a gente tem a participação da Dot nesse episódio, que é um foco muito importante. Primeiramente, a gente vê que a Dot se torna uma treinadora Pokémon nesse episódio, porque ela não tinha o Quaxly era dela, mas ela não tinha capturado. Agora ela captura o Quaxly, logo no comecinho. E é um episódio que ele fecha muito bem esse primeiro arco de Paldea, né? Essa batalha é muito boa, cara. É uma animação excelente que a gente tem. Os três batalhando tudo ali junto contra o Berrien e o Magneton. Eles meio que conseguem vencer os dois, mas no momento que aparece o Umbreon do Spinel ali no meio da luta, não dá mais pra eles. Então o Arboliva, ela ressoa, aparece, surge, e junto a Sprigatito e o Pingente mesmo ressoando fizeram com que os Trovonautas recuperassem o Pingente da Nico e todos saíssem em direção a Galar agora oficialmente. Como eu falei, é um episódio que ele é muito bom, cara. Esse episódio todo, ele tem essa sensação de corrida contra o tempo. Esse episódio, ele todo tem essa questão de
tensão, de aflição, talvez. É um episódio muito bem construído nesse aspecto. A animação, como eu falei, é muito boa. E também é uma questão interessante, a gente vê realmente agora os três batalhando, né? Porque o que a gente tinha antes muito com o Fridge, né? Ele lidera as questões do Amédio. Agora a gente vê a Nico, o Roy e a Dot, os três batalhando pra salvar o Pingente. E também, cara, não tem jeito, esse episódio é muito bom. Eu fiz uma review de 40 minutos dele, cara. 40 minutos de review pra vocês terem uma noção quão bom que esse episódio é. Cara, pra mim, não tem jeito, um dos melhores episódios de Pokémon Horizontes. Também adoro esse episódio. Eu falei pra vocês um tempo atrás que eu adoro esse episódio de treinamento. Esse episódio 17 ele se foca no treinamento do Roy com o Fuecoco e o Water, porque os dois estão brigando bastante. Então, pra meio que evitar toda essa situação de ficar acontecendo, o Roy ele promove um treinamento com os dois para que os dois basicamente passem a se dar bem. E é o que acontece, basicamente. O Fuecoco e o Water, eles vão se dando bem com o passar do episódio, o que é bem fofo na realidade. E cara, eu acho que esse é episódio que, falando assim, não parece muito bom, mas é episódio que, quando visto propriamente, você vai ver que é um episódio muito bom. É um episódio que eu generalmente adoro, cara. Eu adoro esse episódio. É um episódio que você tem que assistir pra ver o quão bom quem é. E no momento que você assistir, você vai ver o quão bom quem realmente é, cara. Tem todo o bagulho do Watcher em aprender também o Spark, né? No final eles têm uma luta ali com o Cap, que eles conseguem tirar o chapeuzinho do Cap. Cara, é muito foda esse episódio. Pra mim, acho que esse é o melhor episódio do Roy, na realidade, no anime, né? Cara, realmente, acho que é o melhor episódio que a gente tem focado no Roy. Ele é muito bom, cara. Episódio muito gostosinho de se assistir. Adoro. Pra mim, por favor, veja esse episódio 17. Muito bom. Episódio 18, cara. De novo, um episódio que tá em embate, assim, total com esse episódio 25 que a gente vai falar já já. Entre os melhores de Horizontes. Episódio que foi muito hypado e que não decepcionou nem um pouco. A backstory do Fridge e do Cap. Que, cara, é um dia assim especial em que o Fridge conta a história de como ele conheceu o Cap. E, cara, eu falei também na minha review, é impressionante esse episódio, cara. Episódio muito bom. A gente vê por aspecto que o Fridge, ele era um cara que, pô, tava meio depressivo porque ele queria muito ser um professor Pokémon pra descobrir sobre os Pokémon, mas ele descobriu tudo sobre os Pokémon. Então, não tem mais por que ele continuar assim. E ele começa a entrar em uma vida meio de depressão, assim mesmo, né? E no momento que ele descobre esse Pikachu voador, ele se emociona e começa a querer investigar de novo. Ele cria uma paixão pra reencontrar, pra, enfim, descobrir mais sobre os Pokémon. E todo esse bagulho, tipo, da pesquisa, assim, que ele faz com o Cap, toda... Cara, a cena que ele voa junto com o Cap é linda, cara. A soundtrack é absurda. É tudo muito bem feito. Esse é um dos melhores episódios do anime Pokémon. Nem só Horizonte, acho que pra mim é um dos melhores episódios de todo o anime Pokémon, cara. Episódio maravilhoso esse daqui. E termina com o Tribunal tá chegando em Galar, onde se passa o próximo arco de Pokémon Horizontes, que acaba só agora. Cara, vamos começar pelo episódio 19, que basicamente é o Survival tá chegando em Galar e o Murdock, ele encontra num café de batalha o antigo amigo confeiteiro dele, que tem uma backstory com o Cream e tal. Episódio só ok, cara. É um episódio que é interessante porque ele retrata Galar de um jeito melhor do que os demais episódios, né? Mas... do que, por exemplo, foi Jornadas, mas... Cara, acho que é mais isso. Ele não é um episódio, assim, muito especial em nenhum momento, sabe? Pra mim, pô, é um episódio que só existe, assim, sabe? É legalzinho porque, pô, a gente tem a backstory do Murdock, mas só, na realidade... Tipo, porra, velho, esse episódio só vale por isso, sabe? É um episódio só bem okzinho, assim, que a gente tem, sabe? Agora a gente tem o episódio do Cabo, né? Porque no final desse episódio o Cabo aparece
E enfim, buscando saber mais informações sobre o Rayquaza, que foi avistado em Galar também. A Nick e o Ryan acabam tendo um treinamento com o Cabo, que é um treinamento que serve muito pra desenvolver a Nico, porque basicamente a Nico, ela tem um bagulho que é o seguinte: grande parte dos treinamentos são envolvidos em batalhas e tal. O primeiro treinamento é deles apagarem ou acenderem velas de Nitwick. A Nico ela tem que apagar aqueles pegatitos, o Ryan tem que acender com Fuecoco. Então a Nico ela começa assim a dominar completamente a luta, mas no momento que ela vê que o Roy ele tá ali todo, tipo, nossa, ele tá ali mal motivado, a Nico deixa o Roy vencer. E isso acontece depois de uma batalha de treinamento que tem essa personagem aqui, essa menina aqui, a Wakaba. E basicamente ela muito queria se tornar uma treinadora de ginásio, e a Nico ela deixa ela vencer a Nico pra que ela se tornasse essa treinadora, mas no final ela descobre que ajudar as pessoas assim nem sempre é bom, porque faz ou as pessoas terem uma ilusão falsa, ou também realmente tá brincando com o sonho das pessoas, né? E acaba com o episódio com a Nico ela tendo uma reflexão sobre pô, velho, é isso mesmo que eu quero fazer? Eu realmente quero ser uma treinadora Pokémon? É isso, sabe? E que vai se desenvolver com um passar dos episódios, né? No geral, pô, é um episódio bom só. E acaba também com o Cabo falando que o Rayquaza vai estar na mina de Galar. Enfim, eu acho um bom episódio. Não acho um episódio excelente de nenhum modo, mas tampouco é um episódio ruim. É realmente um episódio que tá lá, tem um papel de apresentar esse conflito da Nico. Não é um dos melhores episódios, mas não é um dos piores, nem ok pra um episódio bom. Um episódio maneirinho de Pokémon Horizonte esse. Agora, falando sobre episódios maneirinhos, o da Ratina. A Nico, ela encontra uma Ratina que tá se sentindo mal, porque ela tá meio que mal psicologicamente, algo assim, se não me engano. Ela tá sofrendo emocionalmente, sei lá. E a Nico, ela quer ajudar essa Ratina, e a Ratina aos poucos vai se apegando a Nico, até que chega um momento em que ela decide ser capturada pela Nico. E essa é a primeira captura da Nico. Cara, é uma captura que existe, sabe? Especialmente quando a gente vê depois a maneira que a Ratina foi tratada com o passar do anime. Mas, cara, só tá lá, sabe? É uma captura que, pô, não é um episódio excelente assim pra captura. Embora ele constrói esse bagulho da Nico, porque a Nico, ela tem o aspecto dela ser diferente, né? Então, quanto é que a gente teve uma captura mais tradicional do anime Pokémon, que a gente tem uma captura diferente, né? Porque a Nico é uma personagem diferente. E, sabe, é interessante, mas, sei lá, pô, desde que foi capturada essa Ratina, ela nunca me pegou muito assim, não. Tipo, o todo assim não foi um Pokémon assim que me pegou muito essa Ratina. Não achei uma captura assim, tipo, caralho, que captura foda que nem foi do Watcher. E a Ratina não fez mais porra nenhuma no anime também. Então, cara, eu acho que é um episódio só bom, sabe? Não achei esse episódio, tipo, nossa, que episódio foda. Mas, sei lá, cara, eu achei que, sei lá, episódio que tá aí, existe. Tá aí. Episódio da mina de Galar. Cara, eu fiz força pra achar esse episódio um dos melhores de Horizontes, mas não é não. É episódio que basicamente é a Nico, o Roy e o Fridge indo até a mina de Galar, onde o grupo se perde, a Nico e o Ryan acabam encontrando Moltres de Galar, né, na mina, ao invés do Rayquaza, eles encontram Moltres, basicamente, de Galar que tá lá. E o Ametio, ele tá lá também na mina pra ir atrás do Rayquaza, né. Mas, enfim, o que ninguém sabia é que, enfim, ele esconde assim com o Fridge, os dois têm uma batalhazinha. Que é uma batalha interessante porque serviu pra desenvolver até um pouquinho do que acontece nesse episódio, no episódio 25. Porque a batalha, ela tem um aspecto que é o seguinte: o Fridge descobre que o Amethyst tem a Wiki Armor, o que faz com que o Amethyst basicamente ganhe do Fridge na luta. Não ganha direto, mas eles meio que ganham, né? Por causa disso, por causa da Wiki Armor, o que faz com que o Fridge fique bem pesado no episódio 25 de derrotar o Amethyst, mas enfim. Cara, no geral, assim,
o bagulho do Moltres é interessante, a história, assim, do Moltres e tudo, assim, tipo, todo o bagulho é de deixar as pessoas pra baixo, assim, meio que sem esperança de vida. Não deixa pra baixo, mas a gente tira as energias das pessoas, né? E, cara, no final a gente tem uma cena de perseguição que é muito interessante, porque a Nick Ryan pega um minecart e vão, tipo, indo. O Cap serve muito pra ajudar a Nick Ryan contra um Moltres, mas o Cap quase morre, basicamente. Então, pô, é um episódio que tem aspectos muito interessantes. Mas eu acho que esses aspectos eles não são tão bem feitos, sabe? É muito interessante tudo que acontece, mas, pô, não, no geral, eu acho que não foi muito bem feito, não, sabe? Foi muito bem feito, mas no final parece que não foi muito bem feito, sabe? Eu não sei especificamente o que pecou nesse episódio, mas eu acho que quando você vê o episódio, você vai entender que falta alguma coisinha, assim como falta nesse episódio. No episódio que os Trovonautas conseguem capturar o Moltres. Sabe? Falta alguma coisa. Eu achei que faltou nesses 2 episódios algum aspecto, alguma coisa que fizesse com que... Cara, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui do lado de casa, assim, ó, o que é isso? Vocês estão escutando o puta barulho que tá tendo aqui. Senão vocês estão só ouvindo nada, mas tipo, tá tendo um barulho tipo de água, sei lá. Algo assim. Bom, fazer o quê? Bom, cara, eu acho que no geral esse episódio faltou alguma coisinha, sabe? Acho que faltou também, principalmente na parte inicial, porque o episódio anterior acaba com o Fridd e o Amet presos juntos com o Moltres dentro da mina. E ao invés de mostrar a cena dos dois realmente trabalhando juntos pra ficar vivos, o Fridd só brota do nada, basicamente, no episódio. Então, achei que talvez isso foi que me fez mais pecar o episódio, mas... Pô, o episódio em torno do bagulho que, eles querem acabar o Moltres, né? E... sabe? Eles querem acabar o Moltres, basicamente. E não é tão maneiro assim quanto, sei lá... Não é tão maneiro, sabe? Eles querem só acabar o Moltres. Pelo menos com o Moltres acalmado a gente tem uma outra cena com o Lucius, o Moltres vai com os Trovonautas. E a gente vê a Nico, ela decidindo o que ela quer fazer como treinadora, né? Que foi um plot que, como eu falei, foi construído aqui, foi sendo desenvolvido com o passar dos episódios. E acaba com ela decidindo ser uma treinadora que quer entender o que os Pokémon pensam, né? Porque, querendo ou não, o que faz com que o Moltres seja acalmado é a Nico, né? E o mais importante de tudo também, esse episódio fez com que o Terrápagos fosse despertado oficialmente. Então, ele não voltou mais como pendente, o Terrápagos realmente despertou. Cara, no geral, assim, esse episódio eu acho que faltou alguma coisa. Eu não sei direito explicar o que faltou nem, mas faltou algo, sabe? Pra mim faltou alguma coisinha assim nesse episódio. Episódio 24 é bom também. É episódio que os Trovonautas encontram a Diana, né, a avó da Nico, e a gente tem um monte de confirmação da Lore, né? É muita coisa da Lore. A gente descobre que o Terrápagos ele viajou com o Lucius. A gente descobre que Irakua, né, porque tinha sido mencionado Irakua aqui, é um lugar, o paraíso que o Lucius almejava vir com os companheiros dele. Então, pô, é muita lore que atacaram nesse episódio, porque a Diana, ela explorou a história do Lucius, né, durante a vida toda dela. E, cara, é bem interessante, eu gosto da Diana, cara. Inclusive fiquei triste quando ela foi embora agora, mas a Diana é uma personagem muito interessante e realmente, cara, foi muito bem feito esse episódio. É um episódio que foi serviu muito bem, assim, pra setar a lore, que vai seguir agora toda a segunda temporada de Horizontes. E, cara, no geral, é um episódio maneiro, sabe? É um episódio maneiro. Não é um dos melhores episódios, porque, pô, ele realmente ele não tem ambição de ser um dos melhores episódios, porque é um episódio muito de diálogo. Mas é um episódio bem da hora. Enquanto isso, a gente vê os exploradores, né, o grupo do Amet indo atacar. E junto ao grupo do Amet também tá indo um outro grupo, que é o Humber, a Sango e o Onix indo atacar, né?
Então é interessante que no final do episódio tem toda essa cena aí com todos os exploradores ali juntos pra porrada, basicamente. Cara, e tudo isso vai se desenvolvendo pro episódio 25 que... Cara, sinceramente, acho que esse é o melhor episódio de Pokémon Horizontes, tá? Cara, que episódio pica esse 25. Ele fecha a primeira temporada muito bem. E é um episódio que ele... Porra, ele tem um aspecto assim de tensão que é muito foda, cara. Primeiramente, esse episódio a gente tem uma participação de todo mundo que tá nesse episódio, a gente tem uma participação boa. Sabe, todo mundo faz alguma coisa no episódio. Tipo, a Ink Roy e vão lá, fogem, batalham com o Sango. Com o Onix, né? Mas depois aparece a Sango. Mas enfim, eles batalham. Não, eles aparecem, na realidade eles lutam contra o Zir e a Konya. Aí depois aparecem os dois, é isso. Mas enfim, é muito interessante, sabe? Os dois novos exploradores são muito da hora. A Sangue é muito carismática. O Onix é um cara bem centrado, assim. A gente vê a Diana, ela tem uma participação, né? Ela conversa um pouco com o Humber, que era um amigo dela. E a gente descobre aquele bagulho que os exploradores eram os amigos do Lucius, né? O que é um bagulho que até hoje a gente não sabe direito. E pô, cara, agora a gente também tem principalmente o ápice, na minha opinião, que é Fridd contra Matthew, a batalha final deles da primeira temporada, que o Fridd venceu a Matthew utilizando a Terra Astral. E cara, isso constrói todo o plot do Matthew nessa temporada dele querer ficar mais forte, né? Que principalmente foi desenvolvido aqui, nesses últimos 2 episódios, por causa do que aconteceu aqui. Então, é interessante porque, cara, esse episódio é muito importante, na moral, pra história. E no momento que tá tudo assim resolvido, os Travonautas todos saem junto com a Diana, que junta os Travonautas. A Diana conta pra Nico os Pokémon restantes do Lúcio Faltante que restam, né? Que o Kleavor, o Entei e o Lapras, né? Além do Rayquaza. Cara, é um episódio muito bom. É um episódio muito bom em todos os aspectos. Pra mim é o melhor episódio de Pokémon Horizontes, na minha opinião. Realmente, pô, um puta de um episódio. Esse episódio 25, assista, porque é muito foda. Episódio 26, eu achei ele ok, cara. Eu acho esse episódio bem okzinho. É um episódio que serve pra citar a segunda temporada. Falam que os Travonautas vão fazer, que basicamente é a Nico agora vai querer ir pra Araqua pra deixar o Terapagos lá, que é o objetivo do Terapagos, né? Que como a gente despertou. A gente vê um pouquinho da personalidade do Terapagos aí, que é fofinho, o Terapagos é fofo. Mas, pô, cara, é só isso, basicamente, sabe? Não tem nada demais nesse episódio. É um episódio que, pô, essa série vai vir pra introduzir Lore, basicamente, assim. É um episódio que é muito importante existir, mas só serve pra explicar o que a gente vai fazer agora, né? Não é um episódio, assim, nada especial. A gente tem o subplot ali do Sprigatito com ciúmes e tal, e... basicamente, não é nada demais esse episódio, não, cara. Esse episódio realmente não é nada demais. Mas é um episódio importante pra construir toda a lore que vai ser construída agora com o passar do tempo. Agora a gente entra na fase estranha de Horizontes com um monte de episódio filler, né? O episódio do piquenique de Curry. Eu gosto, sim. É um episódio de piquenique. É esse episódio, só que muito melhor. Essa é a definição desse episódio. É esse episódio, só que muito melhor. Ele só não é legal aqui falando do piquenique. A gente tem a Dot participando, a Nico querendo se aproximar da Dot. Como também ele é legal porque a gente vê os exploradores se reunindo, né? E ver todo mundo ali interagindo junto é muito foda, tá ligado? A interação de todos é bem da hora. E cara, acho que é um episódio que só tá ali, basicamente. Só existe. Mas é um episódio bem divertidinho. Eu me diverti bastante vendo esse episódio dos Currys. Esse episódio já é horrível. Esse episódio é horrível. É um velho aleatório que rouba Pokémon do Roy. E o episódio todo é uma perseguição a esse cara que claramente não é uma ameaça. Mas o roteiro fez ele ser uma ameaça pra no final o Cap resolver tudo. Esse episódio ele é muito criticado por causa do Cap, cara. A gente já viu o Cap resolvendo situações. Até no episódio 25 mesmo ele resolve o bagulho da sangue do Onix.
Mas, pô, cara, é muito ruim, cara. Esse episódio é muito ruim. Puta que pariu. Eles constroem esse velho aleatório como se ele fosse um treinador muito pica, sendo que na verdade ele não é. Sabe? Ele é tipo um cara merda, assim, aleatório. O roteiro fez ele ser um cara muito foda. Só pra, tipo, dar justificativa pro Cap vender pelúcia, ou sei lá. Cara, esse episódio é muito ruim, cara. É um episódio muito fraco, assim, tipo, é muito bosta. É um episódio de merda esse daí. Esse episódio é um lixo absurdo. Não merece porra nenhuma esse episódio. É uma merda. É um lixo. Absurdo, horrível, nojento. Esse episódio. Eu vou aqui já porque, pô, já estamos aqui há 1 hora gravando esse vídeo, né? Mas, enfim. Episódio da Oreo com a menininha aí que esqueci o nome. Que é artesã de Pokébola, mas é a continuação desse episódio que mostra que o velho queria Pokébola pra entregar pra essa artesã aí, que gosta de colecionar Pokébolas. Episódio ok, não tem nada demais nesse episódio. A gente vê uma construção de personagem da Oreo. E sei lá. É interessante que a gente tem as outras Pokébolas que aparecem nesse episódio que o Ryan e acaba brincando um pouquinho de tacar Pokébola, mas só. Não é episódio nenhum pouco assim memorável, sabe? Como eu falei, nem me lembro o nome dessa menina aí. É episódio que só existe também, só pra preencher espaço. A gente tem uma backstoryzinha da Oreo, mas é a backstory do episódio 18 um pouquinho maior. Pra Oreo, pelo menos. Esse episódio eu gosto. Ele não é um episódio bom assim, como nesse tier, mas é um episódio que tá próximo. Eu gosto bastante desse episódiozinho aí, acho divertido, porque do nada entrou no dirigível um poltergeist e ele basicamente cria o caos assim no dirigível. Ele arranja uma porradaria ali com o Shuckle e tal. Assim. É um episódio bem divertido. Esse que é o bagulho. É um episódio que eu acho divertido. Porque é um episódio que é divertido, cara. É um episódio que se propõe a ser divertido e é bem divertido. Eu gosto da interação desse episódio, que é tipo só os Pokémon assim interagindo. E cara, esse episódio é muito fofinho. É um episódio bem gostosinho de se assistir. E cara, é um episódio tão legal mesmo. Eu gosto desse episódio. Episódio 28? Não. Esse é o 30, né? Esse é o 30 de Horizontes. Bom, agora o episódio do Lapras, o primeiro, é um episódio muito bom, cara. Na verdade, vou colocar os 2 episódios aqui do Lapras. Eu gosto muito desses episódios do Lapras. Eu acho eles realmente muito bons. Eles servem pra construir o plot do Lapras, né? Um Lapras do Lucius. E é muito bem feito. Os 2 episódios se completam muito bem. Que basicamente é um Lapras que ajuda os treinadores a fugirem de névoas e coisas assim. Mas na realidade essa névoa é o próprio Lapras que causa, pra que aí o resto da tripulação de pirata dele roube a comida desses barcos. É muito bem feito, cara. É muito bem feito. Eu só achei que o maior problema desse arquinho aí do Lapras foi que foi muito fácil o Lapras entrar pros astronautas, sabe? Foi tipo, o Lucius apareceu e o Lapras começou a chorar. Achei que faltou alguma coisa, porque esse Lapras ele tava bem badass, sabe? Ele tava bem badass, assim, pra só, tipo, ir com os astronautas, mas eu gostei desse mini arco, cara. Achei um mini arco muito interessante esse do Lapras. Eu achei ele bem da hora. E acaba com o Rayquaza. Cara, esses últimos 2 episódios. Os últimos 2 episódios são muito bons, cara. Cara, esse do Rayquaza, mano. Cara, não sei se eu coloco como. Vou colocar com os melhores. Vou colocar os 2 com os melhores, esses 2 últimos, que são muito bons mesmo. Cara, muito foda. Esse bagulho do Rayquaza, a luta do Amethyl. O Amethyl é destruído pelo Rayquaza. O Ryan começa a pensar, tipo, caralho, eu tenho que ficar mais forte. A Diana ajuda a Link e o Ryan a ficarem meio que mais fortes com treinamento. E depois, enfim, a gente tem toda a construção que é feita no episódio seguinte. Que é a Diana indo embora, né, porque ela quer ver uma aventura sozinha. E o Amethyl treinando, né, pra ficar mais forte, conseguindo alterar a orbe nesse episódio. E, enfim. Ai, caralho, mano, cansei. Eu tô com fome. Cara, foi uma longa tier list essa, hein? Foi uma longa tier list, mas, cara, eu gostei bastante do resultado final. Eu acho que prova bastante o seguinte. Pokémon Horizontes é um anime muito bom, cara. É muito bom, Horizontes.
Eu, sinceramente, tô adorando ver Pokémon Horizontes. Se você ver aqui, grande parte dos episódios eu coloquei como melhores, porque realmente são muito bons, cara. São poucos episódios que eu realmente considero ruins de Horizontes. Esse aspecto da história ser construída, logicamente, faz com que nenhum episódio seja necessariamente ruim, porque todos meio que são importantes pra história progredir. Mas, pô, mesmo assim, eu acho que grande parte desses episódios são muito bons, sabe? São episódios muito bons mesmo, cara. Pra mim é um anime muito bom, que vem sendo muito bem feito, muito bem planejado, muito bem pensado mesmo, cara. Pokémon Horizonte é um anime muito bom e que eu acho que vocês têm que assistir, gente. Já tá grande, né? Já são 34 episódios, mas... Pô, cara, tenta dar uma chance pra esse anime. É um anime bom, né? Não é porque, não tem o Ash que esse anime é uma bosta. Não é. Acho que até o fato de não ter o Ash faz esse anime ser muito bom. Porque, na minha opinião, é um grande ar fresco pra gente que é fã do anime. E, cara, é só muito gostoso, cara. É um anime muito bom. É uma história que é muito interessante, que é construída aí do Lucius, tudo. E, cara, é muito bem feitinho esse anime. Os personagens são todos muito interessantes, os vilões são muito interessantes. E, cara, na minha opinião, acho que sim, vocês têm que assistir esse anime. Fica bem evidenciado que Medalha Pokémon Master não era o foco do ano. E, cara, eu realmente fico com pena porque o fim do Ash foi a merda que foi, mas se foi pra ser esse anime, eu tô satisfeito porque pra mim mereceu sim. Pokémon Horizontes pra mim é um grande anime de Pokémon, tem tudo pra se tornar o melhor anime de Pokémon, na minha opinião. E, cara, pra mim tem todo esse potencial sim de se tornar o melhor anime de Pokémon. E acho que vocês têm que começar a assistir pra você que não assistiu ainda. Enfim. Cara, eu gostaria de me estender mais, mas puta merda, cara, 1 hora. 1 fucking hora de vídeo, gente. Você tem noção que é 1 hora de vídeo? Eu tô morrendo aqui gravando esse vídeo. Mas, cara, eu gostaria de estender mais esse aspecto, né? Mas, porra, cara, 1 hora é de fuder. É de fuder 1 hora. Mas gente, espero que tenham gostado, né? Desse vídeo. Eu quero agradecer a vocês por terem me acompanhado nesse ano. Esse ano, como eu falei, foi muito bom pro canal. Foi um ano divertido, um ano de mudanças. Um ano que eu realmente gostei de gravar, sabe? Especialmente agora nessa fase final do ano que eu mudei tudo aqui no canal, me fez criar uma alegria na hora de gravar os vídeos, sabe? Tô gostando muito de gravar e espero que essa alegria se mantenha, né? Com o crescimento do canal. Enfim, inúmeras coisas aí boas que podem vir pela frente aí pra gente. E rapaziada, se gostaram aí do vídeo, se assistiu até aqui, né? Porque, pô, é 1 hora de fuder. Mas, enfim, se assistiram até aqui, me dê mensagem de like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. E gente, até a próxima, até o ano que vem. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais focado em contar o que eu realmente tô achando de Pokémon Horizontes. Porque, desculpa, gente, esse final... Desculpa, eu realmente não consigo falar mais. Eu tô muito cansado. Tô com muita fome, meu estômago tá embrulhado aqui de fome. Então, gente, espero que vocês entendam. E eu falei qual vai ser o próximo vídeo, né? Primeiro vídeo do ano que vem vai ser a review de A Concierge de Pokémon, tá, gente? Lançou hoje, vi o primeiro episódio, já gostei. Vou assistir o resto, aí no final a gente vê esse anime, tá? A gente faz uma review desse anime, tá, gente? Então obrigado por assistir e até a próxima, gente. Falou!